O nosso convidado de hoje é Dr. Michel Temer, ex-presidente da República. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, viu, José? Especialmente estar no seu programa e revê-lo, depois de algum tempo e acompanhando a sua trajetória formidável aqui no SIMP, né? Muito obrigado. A honra é nossa em recebê-lo. Dr. Michel, o senhor é um dos poucos homens que hoje pode falar no que é sentar naquela cadeira da presidência da República e os desafios. E nós queremos explorar esse conhecimento acumulado na nossa conversa. O Brasil, na sua avaliação, corre risco de uma crise institucional nesse momento? Eu não creio, viu, Joseph? Pelo seguinte, evidentemente a nossa experiência revela que só é possível uma crise institucional, digamos assim, que iria naturalmente caminhar para uma espécie de golpe de Estado, se as Forças Armadas estivessem dispostas a isso. E o que eu sei, acompanhei e convivi com as Forças Armadas é que eles são rigorosamente cumpridores da Constituição Federal. E a Constituição Federal estabelece um Estado participativo, um Estado chamado democrático de direito, de modo que, embora haja crise de natureza política, que digamos assim, é um grau menor do que a crise institucional. A institucional é entre as instituições. Sim. Isso não penso que venha a ocorrer de modo a permitir, digamos assim, uma espécie de golpe de Estado. Tenho absoluta convicção de que isso não acontecerá. Excelente notícia. Qual a sua avaliação, presidente, em relação à situação no Brasil, o quadro do Brasil? Bom, digamos, o quadro é um quadro de dificuldades políticas e econômicas, na verdade, Sim. E basicamente derivada, Joseph, da pandemia, né? A pandemia, você percebeu que quando assumiu o governo do presidente Bolsonaro, eu verifiquei com muita alegria cívica, né, que ele deu sequência ao meu governo. Você veja, nós tivemos reformas fundamentais para o país. Só vou muito rapidamente recordar a questão do teto para os gastos públicos, a questão da modernização trabalhista, Sim. a reforma do ensino médio, né? Sim. A queda da inflação e a queda dos juros, né? Sim. Patamares razoáveis, né? Interessante, até ontem alguém me dizia o seguinte, que a queda dos juros, que vieram de 14,25% para 6,5% naquele prazo de 2 anos e meio do meu governo, representou uma economia referente aos juros da dívida pública de mais de 500 bilhões de reais. Imagine você, veja como é grave a história Fantástico. dos juros muito altos. São né? números fantásticos. Não é? Então, tudo isto vinha sendo, veja que o governo assumiu, continuou a reduzir os juros, não é? Votou a reforma da Previdência, que já havia sido, digamos, colocada e trabalhada no meu governo, aliás, com reconhecimento até do novo governo, e tudo isto foi fruto de uma teses ousadas, né? É interessante, até eu conto a você, que num dado momento, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos integrantes pediu a palavra, logo no começo do meu governo, e disse, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. É interessante. É verdade, né? eu me lembro aquilo, eu dele. falei, o que ele quis dizer é o seguinte, como o senhor não tem um interesse eleitoral imediato, né, porque quem tem interesse eleitoral imediato não mexe na questão trabalhista, que é, de alguma maneira, um vespeiro, né? Na questão previdenciária, que é outro vespeiro, na questão do teto dos gastos públicos, é interessante, o teto dos gastos públicos é uma autolimitação para o próprio presidente da República, Sim. porque você fica impedido de tomar medidas populistas, né? Já que a cada orçamento você só pode acrescentar, na verdade, a inflação do ano anterior. Então, digo eu, o governo continuou a tomar essas providências. Veio a pandemia e daí houve um problema sério, porque de fato zerou tudo isso, né? A economia teve dificuldades, a questão da saúde agravada cada vez mais em razão da pandemia, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Isso criou problemas para o país. Mas o Brasil, Jorge, tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Eu vou contar a você. Quando eu assumi o governo, em maio de 2016, o produto interno bruto era negativo em quase 4%. Sim. Um ano e 6 meses depois, em dezembro de 2017, era positivo em 1,3%. Então, cai o PIB, né? O PIB cai, mas o Brasil se recupera.
Confesso que agora é muito importante, além de recuperar a economia, é manter a integridade da vida, né? Que é uma coisa que preocupa os Que é brasileiros. essencial. A reforma tributária anda, não anda, a reforma administrativa anda ou não anda? Qual a sua avaliação com a experiência que o senhor tem? Olha, eu acho que a questão da reforma tributária, que eu até prefiro chamar de simplificação ou desburocratização tributária, né? Eu acho que ela amadureceu muito. E eu digo simplificação ou desburocratização, porque, na verdade, quando você fala em reforma, as pessoas acham que vai diminuir a carga tributária. E não diminui. Não é possível diminuir a carga tributária neste momento, né? Mas a simplificação tributária já é um grande passo que se dá exata e precisamente nessa área, né? Eu me recordo, 2 das 3 vezes que eu fui presidente da Câmara dos Deputados, eu tentei levar avante a reforma tributária. Sim. Dificuldade absoluta, não foi possível. Mas ao longo do tempo ela foi amadurecendo. Eu acho que hoje há condições de fazer essa simplificação tributária. E tem que ser feita neste ano, viu? Porque se for no ano que vem, não faz mais, que é ano eleitoral. Na verdade, primeiro ponto. Segundo ponto, referentemente à reforma administrativa, este até considero mais difícil, porque você sabe, Joseph, as corporações funcionais têm muito poder no Congresso. Sim. Se você manda uma reforma administrativa para lá, como foi mandado, e você viu que foi mandada com a hipótese de alcançar apenas os entrantes no serviço público, e não aqueles que já estão no serviço público. Portanto, vai demorar para que ela produza efeitos. Eu, por exemplo, no meu governo, eu fiz uma espécie de reforma administrativa silenciosa. Sim. Uma primeira delas foi eliminar, havia cerca de 4.000 cargos em comissão que estavam desocupados, e eu poderia, por decreto, eliminar esses cargos. Eliminei. Essa é uma reforma silenciosa, né? No Banco do Brasil, o Caffarelli era o presidente, um dia ele me telefona e diz: olha, presidente, eu vou eliminar várias agências que têm uma duplicidade em municípios, etc. Nós não precisamos dessas agências todas e vamos reduzir o número de servidores, né? Abria com plano de demissão voluntária e se deu, reduziu sensivelmente naquele momento os servidores do Banco do Brasil, né? Mas eu reconheço que a administrativa, a meu perceber, hoje é mais complicada, pelo menos se for para aplicar agora. Sim. Né? É mais complicada do que a As reforma corporações e os lobbies estarão. Sim, porque tem um poder extraordinário. São grandes corporações, Sim, não estou falando claro. de pequenos funcionários, não. São pessoas que têm influência no Congresso Nacional, e daí torna-se mais difícil. Poderosíssimas. Falando nisso, o senhor abordou aqui o tema eleitoral. Mas me parece que a eleição é em 22. Nós estamos vendo hoje um cenário de antecipação das eleições. A avaliação nesse ponto é negativa, pelo seguinte: você disse bem, nós não podemos antecipar 22 para 21, porque aqui em 21 nós temos que tratar do combate à pandemia, portanto, vacina já e para todos, Isso. não é? E, em segundo lugar, continuar a recuperar a economia. É fundamental recuperar a economia. Este deve ser o plano, o trajeto para o ano 2021. Ora bem, se você antecipa a questão eleitoral para 2021, você tumultua essa recuperação que tem que dar-se precisamente neste ano 2021. Muitas vezes, quando eu digo isso, dizem: mas os candidatos já estão aí, a imprensa noticia. Muito bem, a imprensa noticiar a candidatura é razoável. Fulano pode ser candidato, Beltrano pode ser candidato. Há uma via mais radical, postula-se uma via mais moderada, até aí tudo bem. O grave é o candidato lançar-se agora e fazer campanha agora. Isso é que é grave, né? Sim. Porque é digamos, uma falta de interesse pelo Brasil, né? Eu acho que isso tem que ficar para 22, e veja, eu digo isso com a maior tranquilidade, porque a campanha eleitoral hoje tem 45 dias. Ou seja, imagine você, o candidato a presidente, o candidato aos governadores, eles serão lançados em final de agosto, ou começo de setembro do ano que vem. Portanto, falta ainda 1 ano e 5, 6 meses pela frente, né? Sim. Eu penso que antecipar a disputa eleitoral não é útil para o país. Falar em útil para o país, me parece que haverá um lançamento agora em agosto de uma contribuição sua para o país, ou
seu partido. Nós podemos falar um pouquinho sobre isso? Há tempos atrás, eu fui instado, em face de termos produzido a Fundação Ulisses Guimarães, Sim. do MDB, né? No meu tempo, produziu a chamada Ponte para o Futuro, que naquela oportunidade foi produzida precisamente, eu era vice-presidente, precisamente para ajudar o governo. Sim. Mas eu reconheço que naquela oportunidade considerou-se aquele gesto como um gesto meio de oposição. Como é que o vice-presidente conduz uma coisa dessas, né? Estava lá o Moreira Franco na fundação, né? Ulisses Guimarães, mas era uma colaboração com o país. Tanto isso é verdade que quando se deu o impedimento da senhora ex-presidente, nós aplicamos o que estava lá na Ponte para o Futuro. Daí as reformas, daí a queda da inflação, daí a recuperação do PIB, daí a queda dos juros, da taxa Selic, né? E agora, neste momento, eu vejo muita gente, viu, Joseph, falando em candidaturas. Você veja que nós acabamos de falar em eleições. Por quê? Porque o clima é um clima de candidaturas e não um clima de planos para o país. Sim. Não falo daqueles planos quilométricos, né, 500 páginas, não. São 20, 25 páginas, onde você diz, em educação, importante fazer isso, na economia é isso, transportes é isso, na saúde é isso, né? Entendeu? Como fizemos com a Ponte para o Futuro. Então, nós resolvemos, na Fundação Ulisses Guimarães, eu instado a isso, porque eu estou um pouco, naturalmente, fora da política, né? Mas instado por vários amigos e aqueles que fazem sugestões, né? Nós resolvemos apresentar um plano de colaboração com o país, não é um plano eleitoral. Sim. Talvez em final de agosto, talvez consigamos trazer a público as principais propostas da Fundação Ulisses Guimarães e do MDB, não é? Volto a dizer, será um plano para o país. Se o governo atual quiser, ele pega lá as sugestões que vamos a fazer e aplica. Não é? Uma colaboração que eu acho fundamental para o país, até para sair dessa mesmice de só candidato ou candidatura sem existência de um plano determinado. Né? O Brasil, o mundo e a Covid. Como é que o senhor vê esse encaixe? Existe a necessidade dessa integração, não, e a atuação do Brasil nesse contexto? Você disse bem, né? Não é um problema só do Brasil, não. É um problema, lamentavelmente, do mundo hoje, né? Mas nós aqui, veja, nós passamos dos 450 mil óbitos, né? Uma coisa triste para o Brasil. É uma guerra, né? Triste. Mais mortes do que num conflito armado, talvez, né? Eu confesso a você que, de vez em quando eu digo, eu tenho maior consideração pelas autoridades constituídas, claro. Porque aqui no Brasil, viu, normalmente, um presidente assume que quer destruir o presidente anterior, né? Eu até devo reconhecer que o governo atual jamais criticou o meu governo, até ao contrário, enaltece várias medidas que nós tomamos e deu sequência às medidas que nós tomamos. Você veja, o prestigiamento da iniciativa privada, por exemplo, que nós praticamos muito durante o nosso governo, teve sequência. Claro. No governo posterior, nós criamos um programa para o PPI, né, Programa de Parcerias e Investimentos, que está tendo sequência. Aliás, quem conduzia até era o Tarcísio de Freitas, que hoje é o ministro de Infraestrutura, não é? Estava lá ao lado do Moreira Franco. Então, eu acho que, eu digo com muita franqueza, o nosso presidente perdeu uma oportunidade de centralizar o combate à pandemia no plano nacional. Sim. Portanto, chamaria governadores, chamaria presidente da Câmara, presidente do Congresso e até a oposição. Você sabe que o discurso para a oposição seria o seguinte: olha, minha gente, vamos trabalhar todos juntos, porque esse vírus não escolhe se o sujeito é do PSOL, do PT, do PMDB, do PSDB. Então, vamos trabalhar todos juntos para combater essa pandemia. Ele se transformaria numa liderança nacional, quase num herói nacional, porque teria centralizado essa atividade. Veja, mesmo o caso do lockdown, né? Fechamento geral. Sim. Uma coisa é, digamos assim, um governador, um prefeito dizer que é preciso fechar, sim, não é? O presidente dizer que não é? Mas outra coisa seria o presidente reunido com os governadores, com talvez prefeitos, não é? Presidentes dos poderes, dizer, nós precisamos fazer um fechamento geral. O povo compreenderia, claro, porque o povo diria, nós estamos todos de acordo com isso, né? Isto geraria uma certa estabilidade nas medidas que seriam adotadas, né? Eu acho que
Isso teria sido útil. Mas ainda é tempo. Eu acho que agora o governo federal está cuidando de importar as vacinas, né? Está trabalhando pelos insumos que serão fabricados aqui, as vacinas fabricadas aqui no Butantan e na Fiocruz, né? Eu acho que ainda é tempo de recuperar o tempo perdido. Que, aliás, teve o seu auxílio para a chegada dos insumos. Parabéns pela iniciativa e a colaboração com o Brasil. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer muito a sua participação, a desejar pleno êxito nessa colaboração com o Brasil e nessa caminhada que o senhor teve e dizer, não pare, o Brasil precisa de iniciativas boas. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!